Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, é nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo, descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou eu, Dani Muniz, host desse podcast. Quero agradecer a todo mundo que está participando, mandando seu feedback. A construção é coletiva. E hoje eu trouxe um tema que faz parte da vida de cada criatura. Me conta aí, você é ou não é um vendedor de ideias, de sonhos, de produtos, de seja lá o que for de serviço? E para descomplicar as vendas, eu trouxe aqui Efraim para a gente ter essa conversa descomplicada sobre vendas. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Quem é Efraim? Agradeço pelo convite. O Efraim, ele é um artista das vendas. Nos últimos anos, eu gerei mais de 27 milhões de faturamento para os meus clientes, implementando processos comerciais e treinando o time de vendas. Hoje, o meu foco é ajudar dois públicos, que é mentores e infoprodutores que vendem mentorias high tickets e clínicas médicas. Tu focou em dois segmentos, então, nessa arte de vender, né? Dois segmentos que eu aprecio. Mesmo no meio do digital, trabalhando com mentores e infoprodutores, a maior parte dos meus clientes sempre foram da área da saúde, como nutricionistas, médicos que vendem os próprios infoprodutos. E eu nem sabia disso quando eu te convidei, olha só. É? Não sabia mesmo. Enfim, e eu falo assim, né, Efraim, que nós estamos sempre vendendo e comprando alguma coisa, né? Ou uma ideia, ou um produto, ou um serviço, ou nós mesmos, ou os nossos pensamentos, ou os nossos propósitos. Isso é o tempo inteiro, né? Então, e eu acho que tem um estigma, assim, por trás das vendas, né? Criou-se um pouco aquele perfil do vendedor, né? Mas todo mundo quer comprar alguma coisa. Mas quando chega o vendedor, a pessoa parece que se retrai, né? Tem muito isso no que se pensa em vendas, né? Sim, vendas, ela constrói prosperidade. Então, se você for perceber, Dani, 100% de todo o resultado financeiro que você tem ou que uma empresa tem, vem de vendas. Isso. Nada acontece numa empresa até que alguém venda algo. Porque a partir do momento que você vende, você tem caixa, você tem dinheiro, e esse dinheiro você consegue contratar pessoas, consegue delegar algumas partes e fazer com que o teu negócio cresça e com que a tua vida aconteça. Então, você está o tempo todo vendendo um produto, um serviço, vendendo o seu tempo, vendendo a tua vida. Quando você entende que vendas é aquilo que pode te alavancar e levar tanto o teu negócio quanto a tua vida para um outro patamar, você começa, de fato, a estudar vendas e quebrar os seus bloqueios, as crenças de escassez, de não merecimento. Vai quebrando essas crenças que muitas das vezes é o que impede você de realmente ver as vendas como uma forma de prosperar, crescer. Eu sempre digo que quando você não vende, você tira do outro a oportunidade de estar vivendo uma vida incrivelmente melhor. Porque quando você vende, você está levando uma transformação para a pessoa que está comprando. Então, aquilo que você vende é muito melhor para a pessoa que compra, que está tendo a transformação, do que para você que está vendendo. Perfeito. É muito... Puxando isso que tu falou com relação a crenças e paradigmas e várias coisas, né? Eu acredito que o vendedor, ele tem né? O ato de fazer uma venda trabalha muito a sua própria... seus próprios valores, imagem e tudo mais, porque eu acredito que a gente consegue entender que o não de uma não venda não é um não no seu pessoal, né? Quando tu começa a entender isso, tu se torna um bom vendedor. Tu começa a entender um pouco mais sobre isso, né? De não é uma coisa para o seu pessoal, e sim para a venda. Conseguir trabalhar esse autoconhecimento mesmo, para conseguir tu atingir venda, entender que a venda é uma parte do teu processo, né? E às vezes a gente se coloca como vendedor quando recebe um não, fica bloqueado, acho que leva para o pessoal. Tem que estar muito cuidado com relação a isso, né? Uma série de crenças quando se forma isso, né? Sim, entender, por exemplo, o ser humano, como ele se identifica. Então, se eu pergunto, Dani, quem é você? A primeira coisa que vai vir na tua mente é, eu sou nutricionista. Uhum. Então, as pessoas se identificam muito com a profissão, com aquilo que está exercendo. Uhum. E quando elas se identificam tanto aquilo, a profissão, aquele rótulo se torna uma extensão da identidade dela. Então, todo feedback sobre a profissão, sobre aquilo que a pessoa está fazendo, ela acaba entendendo como uma afronta pessoal. E eu sempre trago nos treinamentos, tanto com os meus mentorados, quanto com os times de vendas, enfim, dos meus clientes, que você precisa enxergar vendas como um processo de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você está de frente ali com o cliente, você vai estar sentindo algum tipo de emoção. Perfeito. Uma trava. Às vezes você vai fazer uma oferta, você fica travado. Mas por que isso aconteceu?
Então, você começa a ter um olhar para si. E quando você tem esse olhar para si, você percebe que tudo aquilo é sobre você, não é sobre o outro. É sobre o teu processo de lapidação. Eu trago o termo artista das vendas, porque o artista é aquele cara que olha para si o tempo todo, que busca em si a tua melhor versão. Porque se eu quero pintar um quadro maravilhoso, ou se eu quero tocar uma música linda num concerto, o que eu tenho que fazer? Treinar. Tem que treinar, tem que exercitar, eu tenho que transformar a pessoa capaz de fazer com que aquela arte realmente ela seja esplêndida, seja maravilhosa. Então, quando você vê o teu papel ali nas vendas o tempo todo como uma forma de se treinar, se lapidar, se desenvolver, cada dia que passa você vai se tornar uma pessoa que será capaz de vender mais, melhor, em tickets bem mais alto. E vendendo, você vai conseguir construir uma vida bem mais alinhada àquilo que você acredita. E falando em acredita, eu acho que a venda, uma das coisas mais importantes é tu realmente crer no que tu tá vendendo. Né? Tu, de fato, acreditar que aquilo é um agente transformador de vidas, enfim, de negócios, seja lá qual for o seu nicho, mas que você acredita. Eu penso que quando você acredita, a venda, eu não vou dizer que ela é natural porque ela é repleta de técnicas, mas ela acontece de forma muito mais espontânea. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Então, quando tu pensa em vender, eu falo isso pela minha própria profissão, né? Sim, Dentro sim. do meu ramo, eu estou todo dia na internet vendendo a minha nutrição, a nutrição que eu acredito, de corpo físico, espiritual, energético, emocional. Então, e eu acredito, é o que eu vivo, então se torna uma coisa muito fluida para acontecer essa prospecção de venda, né? Sim. A pessoa, ela só compra de você se ela conseguir visualizar quem ela vai se tornar e como será a vida dela a partir do momento que ela comprar de você. Agora, para que ela consiga chegar nesse estado de consciência, ela precisa compreender e sentir confiança da tua parte. E como você expressa a confiança da tua parte? Você tem que falar com convicção e no imperativo. Então, se você não acredita naquilo que você está vendendo, você vai passar uma insegurança, porque você não vai conseguir falar com convicção daquilo, daquele produto, daquele serviço, daquele método. Agora, quando você entende isso, você começa comprei realmente aquilo que eu estou vendendo em primeiro lugar, agora sim eu vou passar adiante. Agora sim, como a fala convicta, eu vou fazer com que o outro ele sinta o que eu estou sentindo. Eu sempre trago isso ao longo do processo comercial. Você quer fazer com que a pessoa ela sinta algo, primeiro você tem que sentir. Porque se eu estou me sentindo confiante, a outra pessoa sente confiante. Perfeito. E boa parte, vamos pegar boa parte, mais de 85% de todos os meus clientes até hoje no mundo comercial são mulheres. Sério? Então, eu dou muito exemplos você vai entrar numa reunião de vendas, uma chamada de vídeo. Coloca um salto alto, faça uma maquiagem, usa a sua melhor lingerie. Você não vai tirar a roupa na frente da câmera para o cliente, mas você vai saber que você está com a lingerie e você vai se empoderar. E você se sentindo empoderada, você se sentindo confiante, você vai passar uma confiança muito maior. A pessoa ela vai comprar mais facilmente. Porque antes da pessoa comprar qualquer produto, serviço, procedimento, tratamento, ela compra aquela pessoa que está na frente dela fazendo a oferta. Perfeito. Acredito muito nisso, é o que a gente mais vê. E quando tu fala ali de venda, me veio uma coisa aqui agora, Efraim. Venda, até onde eu sei, não é dom, né? É técnica, treinamento. Eu acho que isso é uma coisa que, ao longo de toda a minha jornada, assim, eu sempre me achei boa vendedora, né? Mas eu sempre estudei muito sobre vendas. Né? Como gerar encantamento, como ter todo esse processo. Eu acho que são técnicas que a gente precisa aprender mesmo para trabalhar para trabalhar a venda, né? De modo geral. Eu acho que é isso que um pouco que tu fala dentro das tuas mentorias, as coisas assim, né? Sim, mais do que técnica, o que eu mais trago assim dentro da minha visão é você, primeiro, trabalhar a questão do autoconhecimento, você se conhecer, se entender, porque muitas das vezes você não vende pelo simples fato de alguma crença que você tem ali, que foi colocada em você desde a infância, que está te bloqueando a, de fato, fazer um pitch de vendas e gerar uma conversão. Então, quando você vê como um processo de crescimento, de autodesenvolvimento, você consegue fluir muito melhor nas vendas. Às vezes você sabe todas as técnicas do mundo, porém você não entendeu a tecnologia sua. Qual que é a tecnologia do teu funcionamento? Qual que é a tecnologia das tuas emoções? Você não entendeu isso, então por mais que você domine todas as técnicas, você não vai conseguir. O segundo ponto, entender de pessoas. Psicologia humana. O que eu amo falar nas minhas mentorias é psicologia humana. Porque a partir do momento que eu tenho um entendimento melhor do outro, eu consigo ter uma empatia maior.
E com essa empatia que eu tenho pelo outro, eu consigo me colocar no lugar dele e fazer uma experimentação mental da minha mente sobre como é viver naquela realidade. Porque se eu sei como é viver na realidade do meu potencial cliente, o que eu vou fazer quando eu for conduzi-lo ao longo de um processo de vendas? Eu vou falar com base nele, nas dores dele, no desejo dele. Eu vou fazer com que o mundo gire em volta daquela pessoa, porque é sobre ela, não é sobre mim que estou vendendo, é sobre ela. E quando eu faço isso, a pessoa se sente acolhida, entendida, ela realmente entende que você ali é uma pessoa, um amigo, uma amiga, ajudando ela a tomar uma boa decisão. Você tira aquele papel de vendedor e você entra no papel de alguém ajudando aquela pessoa a passar por um desafio e conquistar um resultado específico. Entendi. Eu acho realmente que venda é um grande servir, né? É um grande ato de servir, né? Estamos todos nessa jornada para servir, né? E quando tu se propõe a vender alguma coisa que vai melhorar a vida, vai melhorar o processo, vai melhorar a empresa, tu tá servindo. Quando tu consegue entender esse papel que é o vendedor, tu começa a validar muito mais, né? Tu começa a crescer muito mais, ter muito mais autoconfiança e muito mais liberdade de entendimento do que está acontecendo na situação, né? Eu acho que por isso que eu falo, uma das profissões, vamos botar assim, mais antigas do mundo. A gente está sempre, desde sempre, estamos vendendo alguma coisa, né? Então, acho que é muito valioso, né? É muito valioso esse ato de vender, né? Muito grande. Se você acredita naquilo que você faz, você acredita naquilo que você entrega, você precisa aprender vendas. Porque se você não aprender vendas, você vai estar privando muitas pessoas de estar desfrutando de um resultado incrível que elas poderiam ter contigo. E elas não estão tendo porque você, na tua limitação ali, não se propôs a aprender vendas. Você pode ser a melhor nutricionista do mundo. Se você não sabe vender, de nada adianta. As pessoas não vão ter acesso àquele teu conhecimento transformador. Você pode ser uma psicóloga que em uma sessão você cura a depressão. Porém, se você não sabe vender aquela sessão, de nada adianta. Tu vai levar aquele conhecimento para você e vai estar privando os outros de terem uma solução, de terem a salvação que você poderia levar para a vida delas e transformar toda a vida dela. Então, aquela frase, o produto é muito bom que vende sozinho, não é bem por aí. Não é bem por aí. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter a venda, né? Exato, exato. E eu sempre trago o princípio de que vendas constrói prosperidade. Então, se você entende que prosperar é crescer, se eu quero crescer na vida, eu preciso aprender a vender. Simples. Porque a partir do momento que eu vendo, eu cresço. E a partir do momento que eu cresço, o que acontece? Eu transbordo. Vamos pegar como exemplo um pé de jabuticaba. Eu ouvia muito esse termo do meu avô dizer: olha, plantei uns pés de quiabo aqui, está prosperando. Nossa, aquele pé de jabuticaba está prosperando. O que é prosperar? Crescer e dar frutos. Então, quando você vende, você prospera. Quando você prospera, você cresce e dá fruto. Da mesma forma que um pé de jabuticaba, quando cresce, dá sombra, dá jabuticaba. A jabuticaba serve os passarinhos, os animais, as pessoas à sua volta. Da mesma forma você. Quando você vende, você cresce. Quando você cresce, você transborda e consegue ajudar mais pessoas à tua volta. Quanto mais você vende, mais pessoas você impacta. Vamos olhar, por exemplo, por que os bilionários são bilionários? Olha o impacto que eles causam. Olha, por exemplo, o Jeff Bezos, da Amazon. Por que o cara é um dos mais ricos do mundo? A empresa dele atende 2, 3 bilhões de pessoas. Ele leva a solução para 2, 3 bilhões de pessoas através da empresa dele, comprando dele. Então, ele vendeu, transbordou tanto que ele consegue receber. Então, vende, prospera, transborda. Você contribui com as pessoas e você é beneficiado com aquele transbordo. E falando ali naquela parte, que é uma área que eu gosto bastante de autoconhecimento, Efraim, existe eu acho que muitas pessoas às vezes se confundem, porque nas crenças limitantes e nos momentos, né, nas necessidades de cura dela, de que o vendedor, ele tem que ser ambicioso, mas é diferente de ser ganancioso. São duas coisas diferentes. E às vezes, talvez por confundirem esses dois termos, acabam ficando um pé atrás na venda, né? De ter essa imagem pejorativa. Porque existe um pouco de imagem pejorativa, né? Quando eu falo, todo mundo quer comprar, mas ninguém quer um vendedor, né? A gente gosta de comprar, mas a gente não chega num lugar, não quero o vendedor. Às vezes é essa crença, né? Da diferença da ambição e da ganância, né? Então, ambicioso temos que ser. Estamos nesse mundo, né, para prospectar coisas melhores. Mas é diferente de ganância, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Sim. Ao meu ver, o que diferencia a ambição da ganância
é a tua questão ética sobre as coisas. Porque se você é uma pessoa gananciosa, tu vai querer passar por cima, Isso. usar coisas que não é tão lícito ali para conquistar um objetivo que você quer. Agora, quando você tem ambição, tu quer crescimento, você anseia por um próprio desenvolvimento, porém você tem a visão ética de que tem um limite aqui e eu não posso prejudicar o outro para o meu crescimento. Quero crescer muito, estou no processo de crescer muito, porém tem algumas regras aqui sociais que eu preciso cumprir para esse crescimento. Geralmente, quando eu vou me apresentar e não quero falar, sou vendedor ou alguma coisa assim, eu digo, sou jovem, tenho ar nos meus pulmões e muita ambição para conquistar tudo que eu desejo. Sim, mas é isso porque eu falo, porque muitas vezes tu falar que é vendedor soa para as pessoas como já ficam, é malandro, é um pé atrás, né? Tem isso, tem esse estigma, infelizmente tem, né? Esse estigma dentro de vendedor e na verdade não é por aí que a banda toca, né? Eu acho que é essa questão, assim. Mas dentro do que a gente pensa de vendas, esse começo de autoconhecimento, quem está aí, enfim, querendo aprimorar isso, seria o primeiro mergulho, né? Entender você, suas crenças, seus propósitos. Acho que isso é um bom caminho para começar, talvez, trilhar esse caminho, né? A minha visão que eu tenho, assim, geral da vida, é que tudo que acontece o tempo todo é sobre você. Não que você vai se colocar no centro do sol, não sei o que, narcisista. Não, olha, tudo é sobre você. Então, se você está em um trabalho, se você está em um relacionamento, se você está em qualquer situação, é sobre você. Não é sobre a situação externa, é sobre como você vai aprender e desenvolver com cada uma dessas situações. Então, o teu trabalho, independente de qual seja, é uma ferramenta para o teu crescimento pessoal, espiritual. Porque quando você tem essa visão, você começa a identificar os sinais e começa a absorver aquilo que vai fazer com que você cresça. Quando você tem essa visão. Então, o tempo todo é um processo de autoconhecimento. Então, estou agora conversando contigo, isso está sendo um processo de eu me conhecer. Mesmo eu já tendo ido em vários podcasts, eu sei que quando eu sento aqui no podcast, às vezes dá um frio na barriga, às vezes eu penso, nossa, e se a Dani fizer uma pergunta e eu não souber responder? Eu estou observando Sim. esses pensamentos, estou observando esses sentimentos, estou reconhecendo a mim mesmo nessa situação, nesse contexto. E a partir do momento que eu observo e eu reconheço, eu tenho a consciência necessária para poder trabalhar. Agora, se eu não consigo observar, se eu não consigo me reconhecer, eu fico na Matrix, eu fico ali inconsciente, um joguinho de NPC só agindo e reagindo sem buscar pontos de melhoria. Então, quando eu tenho essa visão de que o autoconhecimento eu consigo extrair em qualquer momento do dia, é uma prática constante e o trabalho é a principal ferramenta de autoconhecimento, porque você passa a maior parte da sua vida trabalhando, você começa a ter maior intencionalidade, usando essa intencionalidade para o teu próprio crescimento. Então, tudo que você faz é para o teu desenvolvimento, crescimento mental, espiritual, intelectual. Perfeito. Quando a gente pensa nessa realmente de tu colocar isso como priori, né? Tu se coloca como priori, como centro tanto das consequências como dos resultados de tudo que tu faz na tua vida, tu começa a entender o quanto é importante tu olhar para ti mesmo, né? E saber que assim, é uma insegurança que eu tenho aqui dentro que eu preciso trabalhar, é um medo, é uma crença, alguma coisa que está limitando, né? Eu acho que essa autoobservação é fundamental para qualquer nicho que tu vai trabalhar, especialmente quando tu pensa em entregar um produto, entregar um serviço, alguma coisa uma ideia, né, que seja um propósito, enfim, né, uma coisa bem importante da gente salientar, né. Dentro desse processo de venda, pensando em autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer, como tu falou ali, ter empatia por quem está ali, para quem está sendo cliente, né, enfim, para te conseguir ter uma boa leitura, isso é processo de vida, né, eu acho que a gente vai, ao longo da vida, aprendendo, né, treinando e aprendendo, né, eu acho que seria mais ou menos nessa realidade. Mas quando tu pensa assim, um bom vendedor, quais as características que tem um bom vendedor para ti? Primeiro, o bom vendedor ele tem que ter essa ambição, esse desconforto de como está e querer sempre mais. Porque quem não tem essa energia, essa vontade de se desenvolver, dificilmente ela vai dar bem em qualquer área da vida. Então, essa ambição pelo crescimento, pelo desenvolvimento, é uma coisa que tem que estar ali inato em quem vende. Nós estamos usando o termo vendedor, mas o médico é vendedor, o nutricionista, todo mundo é vendedor. Eu falo, todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo todo. Exato. Então, precisa de ter isso bem desenvolvido, essa ambição.
Tendo a ambição, o próximo ponto que tu precisa entender mais é sobre pessoas, psicologia humana. O que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem o tempo todo? Perfeito. Quando você tem esse conhecimento sobre o outro, você se torna uma pessoa bem perigosa. Porque esse conhecimento você pode utilizar para fazer muitas coisas. Para dominar no relacionamento, na política. Então, o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem? Com base desse conhecimento, eu consigo conduzi-las melhor ao longo do processo. Eu consigo colocar uma cenourinha e fazer com que a pessoa siga aquela cenourinha. E nesse entender o outro, você vai buscar ter empatia. Porque é muito difícil eu me conectar com a Dani se eu não conseguir me colocar no lugar dela. Entender como deve ser a realidade dela, na fase de vida que ela está vivendo, em todo o contexto. Porque quando eu consigo me colocar no lugar da Dani, eu consigo me conectar melhor com ela. As suas dores, seus desejos ficam bem mais As nítidos. necessidades. Eu sinto quando eu me coloco no lugar. Então, essa empatia. Só que para ter empatia, entra um terceiro ponto, que você precisa aumentar o teu repertório. Então, um bom vendedor precisa de aumentar constantemente o teu repertório. Repertório cognitivo comportamental, ou seja, ter experiências, experimentar, ter novos tipos de experiências, ampliar o teu conhecimento, as tuas vivências. Porque isso vai te permitir compreender melhor a realidade do outro. Porque se você não tem um bom repertório, não tem conhecimento, não tem experiência, a tua experiência de vida é muito limitada, a sua compreensão de vida é muito limitada. Não tem como eu conceber algo que eu não sei que existe. Agora, quando eu sei que existe, eu consigo conceber, e quando eu entro nessa experimentação mental de como que deve estar na vida daquele lead, daquele potencial cliente, quando eu trago esse questionamento, eu tenho os artifícios certos para criar aquele cenário e sentir. Aí depois nós entramos no que todo mundo fala aí que o vendedor precisa ter. Dominar técnicas de vendas, saber contornar a objeção, ter uma boa comunicação. Isso tudo faz parte das várias técnicas, né? E entra nesses pontos aí. Mas a base, ao meu ver, é psicologia humana, é autoconhecimento, é empatia. Porque quando você tem isso, porque venda é sobre pessoas. Então, quando você tem isso, você consegue conduzir as pessoas de forma bem mais simples ao longo de um processo de vendas. Mostrando para ela que contigo ela vai conseguir o resultado que ela deseja. Eu gosto de falar muito que venda é uma cura, né? Eu sempre falo isso, que quando a gente vende alguma coisa que a gente de fato acredita, por exemplo, quando eu fecho uma jornada de nutrição, é uma cura para mim, é uma cura para quem compra. Eu encaro a venda como uma cura. Né? Tantas coisas, às vezes, de bloqueios meus internos que estavam ali, que às vezes, de crenças, de inseguranças, e eu promovo aquela venda, e eu acredito naquele produto, eu sei que ele é agente de transformação na vida daquela pessoa, e ela compra aquilo, é uma cura para mim e é uma cura para ela. Eu realmente acredito que venda é cura. Né? Sempre penso nisso. Antes de qualquer coisa é cura, depois vem o cifrão. Né? Eu penso dessa forma. Sim, eu concordo plenamente. Eu também sempre digo isso, que vendas é cura. Então, toda vez que eu vendo, eu estou me curando. Isso. E vamos pegar, por exemplo, que eu sempre digo, o ser humano ele é dotado de várias crenças, bloqueios de escassez, de não merecimento. Muito. E pelo resto da nossa vida, nós vamos ter essas crenças de escassez, de não merecimento. O que vai acontecer é que nós vamos experienciá-la num nível diferente. Hoje, talvez, a minha crença de escassez bata se eu for comprar um carro importado. Mas se depois que eu comprar o carro importado, talvez quando eu for comprar uma mansão top, quando eu for fazer um iate, uma coisa assim, vai bater. Vai bater de novo. Então, cada passo que você dá, cada teto que você rompe, você encontra um novo nível ali do teu bloqueio que antes você não estava vendo. Perfeito. A hora que tu pensa que dissolveu todos, tu entra num novo nível. E isso dentro das vendas. Tá acostumado a vender um produto ali de 1.000, 2.000. Tu vende um produto de 3.000, 4.000, é outro teto que você está rompendo. É outra cura que você está fazendo das tuas crenças, da tua autossabotagem. Você faz uma venda de 10.000, de 15.000, de 60.000, de 100.000, você vai desbloqueando, você vai se curando. E quanto mais você se cura, você vai se tornando mais autoconfiante para vender. Quanto mais você vende, mais você vai vender. Porque você vendendo, você está se curando, você curada, você vai conseguir vender muito mais. Isso. Muito mais. E a pessoa que compra? Vamos entender ali do outro lado. A pessoa que está comprando, ela compra uma solução. Perfeito. O que é a solução? A cura de um problema. Então, a pessoa está com um problema. Efraim, eu estou com um problema de estruturar o comercial aqui da minha clínica, a minha secretária não está conseguindo converter, eu não estou conseguindo vender os tratamentos depois da consulta. É uma dor. Quando eu curo essa dor, a empresa começa a crescer
E o fato de eu ter vendido faz com que a pessoa venda mais. Uhum. O fato de você vender um procedimento, um tratamento para a pessoa entrar no corpo que ela deseja, ter mais saúde, vai fazer com que ela tenha maior performance no trabalho, para ter mais resultado financeiro no trabalho, vai fazer com que ela viva melhor o relacionamento dela. Sim. Então você vende, a pessoa teve um benefício, as pessoas à volta dela têm um benefício, a mulher comprou o teu tratamento, ficou muito feliz, começou a performar no trabalho, e o marido, que nem está envolvido tanto ali, fica muito mais feliz ainda com ver aquela mulher cheia de energia o tempo todo, com aquele corpo que ele tanto quis que ela tivesse. Isso. Então todo mundo fica feliz quando a venda acontece. Isso é verdade, isso é uma coisa que acontece bastante, principalmente quando a gente lida com um casal, aí vem a mulher primeiro, depois vem o marido, acaba todo mundo, mas realmente transformou a vida dela, eu quero essa transformação na minha vida também. Né? Acaba sendo, é isso que eu falo, quando tu trabalha com alguma coisa que de fato gera transformação, que tu acredita, é claro que tem uma série de processos para venda, mas fica muito mais gostoso vender. Né? É gostoso vender. Cada vez que eu fecho uma jornada de nutrição, eu falo, que gostoso. Porque eu sei que vai ser uma transformação na vida daquela pessoa, eu sei que vai ser uma questão que vai trazer saúde, qualidade, e não tem nada mais valioso do que você se sentir bem com você mesmo. Né? Então, é muito bom vender. Né? Eu acho que a gente tem que, talvez, tirar um pouco esse estigma, né, que tem ainda da venda, né, alguns momentos pejorativos, porque realmente é muito bom vender. Né? Então, a gente ter isso bem claro e bem falado também. Né? Sim. Vamos lá, a pessoa vai na tua clínica para fazer uma consulta. Se nessa consulta você não desenvolveu vendas, você não consegue vender para ela um plano, um tratamento, isso. O que vai acontecer? Aquela pessoa, ela, numa consulta, ela não vai ter o resultado que ela deseja. Isso. Ela vai sair do teu consultório, da tua clínica, ela vai frustrada, né, pelo fato dela não conseguir o resultado que ela quer. Ela vai gastar o dinheiro dela para comprar roupa que ela não precisa, para impressionar quem nem olha direito para ela. Exato. Vai gastar dinheiro, por exemplo, comprando iFood, comprando mais comida, que vai piorar a situação dela, a questão da saúde, a questão da estética. Então, se a pessoa ela saiu da tua clínica, do teu consultório, sem deixar um dinheiro para ti do tratamento, ou seja, sem comprar um acompanhamento de transformação maior contigo, ela vai pegar aquele mesmo dinheiro e vai gastar para prejudicar a vida dela. Com certeza. Então, se você acredita naquilo que você vende, você acredita naquilo que você entrega, você precisa aprender vendas, porque você vai estar salvando ela de entrar naquele ciclo de buscar dopamina barata, dopamina rápida e acabar com a vida dela. Uma das coisas que eu sempre falo logo no começo, quando a pessoa chega a primeira vez na minha consulta, meu inquérito ali é bem diferente de tudo que eu já vi, né? Uma das coisas é a pessoa fala, eu quero emagrecer. Daí eu falei, tá, mas até agora? Tá com 30 e poucos anos, nunca tentou? Não, já tentei várias vezes, já aconteceu, já... E eu falei, tá, e com 30 e poucos anos, tu ainda não conseguiu? Daí ela vai contar a versão dela, eu falei, tá, então por que tu acha que dessa vez vai dar certo? Aí é minha venda. Aí começa a minha venda. Porque realmente é tu entender, né? Na dor, né? Na dor, quando tu consegue acolher a dor e entender o processo, pessoas às vezes que passaram 20 anos lutando com a balança, 20 anos tendo problema, e tu chega ali naquele momento como um suspiro de, ai, Dani, tu é a minha última esperança, e tu entende, existe uma dor muito grande ali, né? Existe uma dor. E quando tu entende, consegue acolher e ter empatia da dor, tu fala assim, não, peraí, eu tenho alguma coisa para ti preciosa para tirar essa dor. E realmente tem, né? A nutrição tem isso. Né? Enfim, então acho que esse é um contexto, né? Como tu fala, ter esse acolhimento para entender é fundamental para a gente conseguir, de fato, chegar nessa venda. Né? Sim. E se você for analisar, a venda é um processo de elevação de nível de consciência. Cada vez mais você deixa o teu potencial cliente consciente em relação ao que ele deseja, qual que está sendo suas maiores dificuldades. Porque da mesma forma que eu e você estamos no processo de nos conhecermos o tempo todo, a maioria das pessoas também estão nesse processo. Porém, pelo fato delas não estarem de forma intencional, então elas têm um baixíssimo nível de autoconhecimento. Às vezes elas querem emagrecer, mas não sabem de fato por que elas querem emagrecer. Elas querem emagrecer, mas só que elas não sabem de fato o que está incomodando elas. E qual que é o teu papel ali na hora que tu vai conduzir a pessoa num processo de vendas? É ajudar a pessoa a ter o mínimo de clareza sobre ela. Ok, você quer emagrecer,
Por que que você quer emagrecer? É outra pergunta que eu faço também. Por quê? Por quê? Imagina você com um corpo ideal no final do ano, ou daqui 1 ano. O que isso muda na sua vida? O que isso muda? Como você vai estar se sentindo? Como Isso. que isso vai mudar o teu relacionamento? Isso vai mudar no teu trabalho? Como que você acredita que você vai ser vista pelas outras pessoas? E como você vai se ver? Então, você ajuda a pessoa a tangibilizar, ter o máximo possível de clareza em relação àquele estado ideal dela. Aí depois você vai para a maior dificuldade dela. Né? Ok, o que isso te incomoda? O que está te impedindo hoje de ter esse resultado? Isso. Então, você faz com que ela eleve o nível de consciência em relação a como que será a vida dela transformada e como será a vida dela se ela não fizer nada, ela continuar naquela vida ruim. A partir do momento que você faz com que ela olhe para si e tenha essa clareza, no momento que você está fazendo essas perguntas e criando esse cenário na mente delas, elas estão sentindo. Seu lead, seu potencial cliente está sentindo. E a nossa mente ela não consegue distinguir o que é real, o que não é real. Então, se você visualizou, você sente. Você sentiu. Você sentiu. Você sentiu no paraíso com aquele cenário ideal, depois você sentiu você lá no inferno, naquele cenário ruim. Você deixa claro para a pessoa, olha, existe 2 caminhos. A pílula vermelha ou a pílula azul. Exatamente, essa aí. Essa parte de elevar o nível de consciência, eu acho que é uma grande sacada, assim, quando a gente pensa em realmente conquistar a venda, enfim, porque quando tu te torna a pessoa consciente, onde a maior parte das pessoas estão inconscientes dos seus processos, e tu começa a mostrar essas 2 visões, é uma escolha. Tá aqui, ó, eu tenho uma escolha para te dar. Tu pode querer não escolher e lidar com as consequências disso. Né? Fica muito mais real, né? essa imaginação. Eu gosto de trabalhar muito isso no consultório. Tanto essa pergunta de por que tu quer um emagrecimento, o que isso vai mudar na tua vida, de realmente descrever o que vai... isso, vou me sentir melhor no meu relacionamento, vou me sentir melhor comigo mesma, vou me sentir mais confiante no trabalho, enfim. Daí vai... Então, olha como isso é valioso. Né? Olha como isso é real. Como isso, de fato, pode acontecer. Né? Eu tenho muitos episódios assim, de consultório, né? De questões de venda em si, né? Mas é muito gratificante tu conseguir entender que aquilo que tu oferece é impactante na vida da pessoa. Né? Eu acho que isso é o que faz tu acreditar no teu produto, no teu serviço, enfim, na tua forma de transformar vidas, eu acho que é o grande lance para te vender. Né? Eu acho que é o que dá o brilho no olho, né? Dentro da venda. Sim, e como eu iniciei aqui dizendo, as pessoas só vão comprar de você se ela conseguir visualizar quem ela vai se tornar e como será a vida dela a partir do momento que ela comprar de você. E essa clareza ela não tem. Você que precisa passar para ela, você que precisa levar ela a esse nível de consciência. Perfeito. Ali tu falou uma parte que eu acho bem importante da venda, que é uma dor, né? Uma dor da venda. Vamos colocar dessa forma para a gente ir conduzindo essa situação, que é a objeção, né? Quando tu recebe o não. Quando tu, que está vendendo, recebe um não. Né? Não vou querer isso, não, isso não é para mim, não. Isso também trabalha uma cura em você, de autoconhecimento. Né? Isso também trabalha quando você recebe um não, você está vendendo alguma coisa, você recebe um não, esse senso de rejeição, de tu entender que tu vai trabalhar alguma coisa dentro de ti. Porque eu acho que um dos problemas, às vezes, é que as pessoas levam muito pro pessoal esse não, né? E o não é para o produto, não é para o serviço, e não necessariamente para você. E essa confusão, às vezes, gera essa insegurança no vendedor, né? Sim, eu tenho uma teoria que é o seguinte, a maioria das pessoas tem esse medo de vender justamente pelo medo do não. Da rejeição. E por que isso? O primeiro trauma do ser humano é a rejeição. Imagina você, no útero da tua mãe, quentinho lá, a aguinha quentinha te protegendo, e de repente aquela água começa a ir embora, você começa a ter contração, os músculos da tua mãe começam a te apertar, te expulsando ali de dentro, te rejeitando. Agora, você, no mundo adulto, você não quer ser rejeitado mais. Não quer sair daquela bolsa quentinha. Não quer sair daquela bolsa quentinha. Então, para ir para as vendas, você precisa de romper isso. Você precisa saber lidar com não, com essa rejeição. Perfeito. Você foi rejeitado lá do útero da tua mãe. Primeira situação. Nasceu. Nasceu, rejeitou. Foi rejeitado para nascer, agora Nunca você tem tinha medo. Pensado dessa forma. Às vezes você entra num relacionamento, você já fica com medo de ser rejeitado. Às vezes você quer mudar algum padrão de comportamento, colocar uma máscara. O ser humano quer colocar máscara o tempo todo para não ser rejeitado, para não ser expulso do grupo. Criando personagem o tempo inteiro. Cria um personagem para não ser expulso, para não...
Agora, quando você encara, tem esse conhecimento, tem esse autoconhecimento, Uhum. você começa a ir dissolvendo isso aos poucos, lidando, Uhum. e seu processo no mundo das vendas se torna, acima de tudo, um processo de lidar com rejeições, de lidar com Uhum. não. Mas só que é muito difícil receber não nas vendas. Aham. As pessoas falam assim, vou conversar com meu marido, vou fazer tal Ela, ela, coisa, ela desvia, vou as pessoas têm analisar as dificuldade de contas. dizer não, né? A pessoa Exato. tem dificuldade de dizer não, né? Eu tava vendendo a nova jornada de nutrição e eu tava conversando com uma mulher e ela falava assim, é bem isso, vou falar com o meu marido, depois eu te dou um retorno. Daí ela voltou, aí ela assim, então... Aí ela falou lá, daí eu falei, isso não é motivo justificável, né? Eu pensei comigo, vou insistir mais um pouco, vou falar com ela mais um pouco. E daí ela falou assim, é verdade, tu tens razão. Eu tô só me escondendo atrás de, mais uma vez, não querer encarar meu processo de frente. Ela falou assim, não, eu vou encarar meu processo de frente. Fechou o meu plano mais alto. E eu falei, exatamente, porque tu tem que ter o poder de decisão de tu realmente querer aquilo. Porque eu estou te dando uma transformação, só que tu tem que querer. Né? Tu tem que estar com muita vontade disso acontecer. E daí ela assim, mas primeiro ela vai se esquivando. As pessoas não dizem não quero. É muito difícil mesmo acontecer isso. Elas sempre vão se esquivando, né? Sim, nós estamos chegando aqui já no final da nossa conversa e esse ponto é muito interessante porque as pessoas, vamos dar assim, eu e você, somos pessoas que procrastinamos, que temos uma autossabotagem, sabemos que precisamos fazer algo, mas não fazemos. A pessoa que nós estamos buscando vender, a pessoa também fica se autossabotando. Sim. Ela sabe que você tem uma solução, só que ela está procrastinando a tua solução. Uhum. Ela está se autossabotando para não ter a sua solução, para não sair daquela zona de conforto dela. Então, quando você olha para o teu lead na tua frente ali, para o teu paciente, entende que ele está se autossabotando para não ter esse resultado que ele diz querer ter, quando você tem essa compreensão, essa empatia, você consegue conduzir melhor ele e ajudar ele a lidar com os próprios bloqueios, com os próprios traumas, com as próprias inseguranças. E é muito legal isso que tu fala, Efraim, que é justamente isso, né? Quando a gente se depara com o cliente que está ali na frente e a gente está naquele processo, na personagem, na persona do vendedor, a gente está num espelho. A gente não deixa de estar num espelho, né? Porque do modo dele, ele tem a autossabotagem dele. Do meu modo, eu tenho a minha autossabotagem. Do modo dele, ele tem a procrastinação dele. Da minha forma, eu tenho... Todo mundo tem isso daí, essa situação. Mas quando tu consegue, é aquilo que tu falou, colocar a luz, enxergar com consciência, tu tem um poder muito grande na mão, que é de escolha e de ação. Né? Então, acho que esse é o grande lance, né? De tu conseguir fazer uma venda. Tu se colocar nessa situação, tu se tornar... empático com aquela realidade e realmente conseguir converter. Né? Eu acho que isso é a grande chave das vendas, né? E é possível, né? É super possível, né? É um desenvolvimento grande interno, mas eu acho que vale muito, muito a pena. Como eu falei no começo, a gente está sempre vendendo uma ideia, um projeto, um negócio, um serviço, um produto. A gente está o tempo inteiro trabalhando vendas, né? Perfeito, perfeito. E é lembrar que nada em sua vida vai acontecer até você vender. É verdade, isso é verdade. Inclusive aquela história de o cliente, né? Só tem um cliente se tu tiver uma venda. Né? Então, não é aquela história do cliente ser a razão, não sei se é bem por aí, né? Porque você só vai ter o cliente se tu tiver uma venda. Né? Não faz um pouco esse sentido, esse paralelo? Sim. Exato. E eu trago uma provocação sempre, que é a seguinte: feche os olhos e visualize a sua conta bancária agora. Se você não gosta da visualização que você teve, é porque você tem que aprender mais vendas. Toda vez que você visualizar a tua conta bancária, te incomodar, você sentir que não está do jeito como você gostaria, você precisa aprender vendas. Porque 100% de todo o seu resultado financeiro vem de vendas. Perfeito. É isso aí, acho que conseguimos passar aí a importância de dar atenção, de trazer um olhar carinhoso, empático, de autoconhecimento para essa questão da venda, né? E entender que somos todos vendedores e compradores o tempo todo. Eu acho que é isso. Tá certo, Fran. Quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa? É o que eu sempre digo, vendas constrói a prosperidade. Obrigada, Efraim. Obrigada pela tua participação. Gratidão. Tá, obrigada. Então, aí estamos com um expert em vendas. E se você tiver dúvida, alguma coisa, deixa aí seus comentários e a gente vai respondendo para vocês. Obrigada, Efraim. Obrigada pela participação. Perfeito. E me sigam lá no Instagram, Efraim Chivão. Agradeço pelo convite, Dani. Obrigada.